Amém? Irmãos, são muitas e muitas pessoas no mundo que estão perdendo bênçãos e inúmeras bênçãos a cada dia. Por quê? Porque certamente elas estão exatamente na zona de conforto. A palavra de hoje é acomodado nunca mais. Então, essa pessoa que se encontra na zona de conforto, nós podemos defini-la como sendo aquela pessoa que pratica uma série de ações, desenvolve pensamentos, comportamentos que se tornam costumeiros em sua vida, rotineiros em sua vida. E essas pessoas, elas não querem nada que exija mais dela, nada diferente, ali está bom. Elas não querem nada que possa gerar um tiquinho de ansiedade. Elas não querem nada que possa trazer medo, trazer risco ou trazer qualquer tipo de ameaças sobre a sua vida. O acomodado, irmãos, frequentemente ele dá desculpas. E certamente, se você identificar alguma dessas frases aqui mencionadas, possivelmente você se encontra em zona de conforto. E o acomodado costuma dizer: minha vida está bom assim, para que mudar? Eu não quero mudança na minha vida, é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho tempo, amanhã eu faço, amanhã eu vou, não tenho dinheiro, eu já estou muito velho para fazer isso. O acomodado costuma lançar mãos de N desculpas para deixar de se atrever, de arriscar, mudar algo na sua própria vida, ou naqueles que estão cercando, ou além do seu âmbito de ação. E, aparentemente, ele pode pensar que está numa região que está em segurança. Ele realmente sente uma falsa segurança, irmãos. Quando surgiu a mudança inesperada, quando porventura venha surgir uma mudança que ele não esperava, vai ser como um terremoto na vida dele, ou seja, será como um choque que vai fazer com que possa trazer graves consequências em sua vida, grandes perdas. Por quê? Porque ele não está preparado a novos desafios. Lucas capítulo 17, 27 e 29, mas é só para lembrar, não precisa abrir, a gente lembrando de duas pessoas da Bíblia. Noé tentou advertir o povo da sua época. Ló tentou advertir o povo de Sodoma, e ninguém deu ouvido, ninguém quis sair do tipo de vida que estavam levando. Alguns até poderiam estar levando uma vida totalmente diferente da vida devassa da maioria, mas não quiseram sair, não deram ouvido ao que ambos falaram. E o que aconteceu, irmãos, para aquelas pessoas? Morreram. Aquelas pessoas morreram. Então nós precisamos ter coragem para sair da zona de conforto. Vamos lembrar, se nós observarmos os heróis da fé em Hebreus 11, eu vou lembrar dois nomes aqui. Abraão não alcançaria a promessa para seus descendentes se continuasse em Harã, se ele não desse ouvido para Deus, se ele não fizesse o que Deus ordenou, não teria se tornado o pai da promessa, o pai da fé. Moisés não libertaria o povo se não tivesse coragem de falar com o seu próprio povo e com Faraó. E, embora, não obstante, ele tenha dado alguma desculpa, né? Aí Deus conversou com ele e ainda falou: eu vou contigo e vou ser boca na boca do teu irmão e na tua boca, na boca de Arão. Então, por que é importante sair da zona de conforto, irmãos? Por que nós precisamos sair dessa região?
porque será um aprendizado quando nós estivermos fora dela. Nós vamos viver coisas novas. Nós vamos poder traçar novas metas, novos desafios. Nós vamos ser vencedores. Esses desafios serão vencidos. Onde você poderá ter noção de aonde você se encontra, para onde você deseja ir, o que você precisa fazer para chegar até lá, alcançar aquele objetivo. E assim, irmãos, podemos avançar, melhorar nosso desempenho na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, e isso traz crescimento. Deus deseja que a gente saia dessa zona de conforto que muitas vezes nós nos encontramos. É preciso sair, prosseguir, caminhar, vivendo novas experiências, para não matar, irmãos, não deixar morrer o potencial que Deus deu a cada um. Deus, quando deu aquele chamado para esses homens, heróis da fé, e muitas outras pessoas na palavra, Ele tinha um propósito para eles. Creia, Deus tem um propósito para você. Ele não deseja que você se mantenha acomodado. Por isso que eu pedi para que vocês levantassem para orarmos na abertura, porque muitas vezes a gente fica acostumado a ficar sentadinho já na abertura, está tão bom, está gostoso assim. Mas precisamos sair da zona de conforto. Nós vamos ver então algumas atitudes que vão nos ajudar a sair dessa zona de conforto. Primeiro ponto, irmãos, nós precisamos lançar mão de algumas perguntas. Quais sejam? Estou confortável nesta condição de vida? Há quanto tempo não faço algo novo? Por que não tenho feito nada para mudar situações ou a minha própria condição de vida? São perguntas que você pode fazer a você mesmo. E se você fizer essas perguntas e achar que, vamos dizer, a carapuça serviu, está na hora de mudar. Está na hora de realmente sair da zona de conforto. Algo está errado, irmãos. A palavra de Deus nos mostra, lá em Ezequiel, capítulo 47, quando o homem aparece para Ezequiel, falando sobre o rio que corria do templo, e dizia para ele entrar. Então a água dava onde? Nos tornozelos, a água começou a dar no joelho, a água começou a alcançar a cintura, a água começou a afogá-lo, e aí tinha que nadar. É isso que Deus deseja de cada um de nós, que a gente não fique com água só no tornozelo ou com água no joelho ou na cintura. Deus deseja que a gente mergulhe no mar do Espírito Santo, no oceano do Espírito, que a gente se encha dele, que a gente viva, sinta a presença dele a cada instante, a cada momento. É isso que Deus deseja e espera, que nós não fiquemos acomodados, achando que espiritualmente está bom. Ah, tá bom, eu não tenho, o que eu aprendi tá bom, eu não tenho mais que aprender. Não, nós temos que aprender sempre, tanto lá fora como na vida espiritual. Se você não se coloca numa posição de aprender, você não vai crescer em lugar nenhum, irmãos. Amém? Nós precisamos confiar totalmente em Deus e na direção do Espírito Santo, deixar-se ser conduzido por Ele ao local onde Deus quer realizar algo novo na tua vida. Deus quer te dar algo novo. E por que não se abrir para receber? Não podemos realizar nossos sonhos e nem melhorar nossa vida, irmãos, nossos relacionamentos, se nós nos mantivermos acomodados, se nós permanecermos sempre na rotina, sempre fazendo a mesma coisa. Vamos ver, Deus não gosta de desculpas. Eu já falei que Moisés deu desculpa, mas vamos ver o exemplo de Jeremias. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
Antes de você nascer, eu o separei e designei para profeta das nações. Qual foi o argumento de Jeremias para Deus? Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Irmãos, aqui cabe uma pergunta para nós: quais são as desculpas que nós temos apresentado, lançado sobre a face de Deus, para não fazermos o que Ele deseja que a gente faça? Para não realizarmos os projetos que nós mesmos apresentamos a Ele e deixamos de cumprir? Aí Deus responde a ele no versículo 8 e 9 e fala assim: não digas, não passo de um jovem, porque todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando nós tivermos que sair da zona de conforto, lembrarmos-nos disso: o Senhor é conosco, o Senhor deseja nos conceder vitórias, sucesso. Nesse exemplo vimos que temos que parar de desculpas, sair da zona de conforto para um novo desafio, tocar adiante fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Entende? Muitas vezes a gente quebra a cara exatamente por isso, porque Deus está sinalizando a ele ou a nós, e nós até nos esquecemos de falarmos com Deus o que realmente nós pretendemos fazer. E aí fazemos o que bem queremos e não o que Deus deseja que a gente faça. E a gente quebra a cara. Não é por aí. Então, nesse exemplo, nós estamos vendo isso, que nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Outra coisa, irmãos, é que quando nós tivermos um projeto novo, uma proposta nova de mudança, lembre-se de uma coisa: mudança sempre haverá. A mudança faz parte da vida do ser humano. É necessário que as coisas mudem. Senão nós estávamos ainda no dedão lá, mandando mensagem pelo dedo ou então na fumaça, que nem índio, vamos supor. Não sei se os índios ainda fazem isso, não sei. A antropóloga ali pode dizer, mas o que ocorre? Nós tem que ocorrer mudanças. Quantas mudanças boas vieram, né? Que trouxeram comodidade para nós, trouxeram coisas boas para a gente. Já pensou a gente cheio de cavalinho parado aqui na frente, né? Carroça, né? Nossa, coisa boa, né? Mas então, vamos ver. Então, quando você tiver o teu projeto ou uma proposta de mudança, apresente a Deus. Não saia correndo fazendo, não tome as decisões logo, apresente a Deus. Peça a Deus a confirmação, a direção a respeito do que temos que fazer. Se a resposta te trouxer paz, se vier uma paz, esteja certo de que Deus está com você, Deus está no negócio, Ele irá te ajudar, Ele irá te capacitar para vencer todos os obstáculos. Você vai vencer. Levante-se, quem levantar, vai se levantar para cair, porque à frente vai Deus. Entende? Deus vai à frente. Vamos lá, coragem, pessoal. Nós precisamos enfrentar e estudar o que fazer. Preciso estudar o adversário e enfrentar o que fazer. Então, decida mudar, repreenda tudo que venha se opor a tua caminhada, a esse comodismo que está te mantendo numa inércia. Combata o medo do desconhecido. Acho que vai dar um tempinho aqui. Olha, existe uma historinha, numa guerra, eu vou trazer para um cristão. Numa guerra foi capturada uma porção de um exército. Nesse exército que foi capturado tinha um cristão. Só que o inimigo pegava aquela turma, levava para um pátio, tinha uma porta negra lá, não sei se vocês conhecem essa história, aquela porta negra lá, aí o comandante dizia: o pilotão de fuzilamento ou a porta negra? Aí a maioria ficava com medo do que poderia encontrar após a porta negra. Não, pilotão, aí ficava lá, morria. Até que chegou a vez, tinha lá o cristão, ele falou: não, eu quero ir para a porta negra. E foi embora para a porta negra.
Quem ficou morreu e quem sobrou, quando acabou a guerra, um dos soldadinhos lá, dos que estavam prisioneiros, perguntaram para o adversário, o senhor poderia me dizer o que tinha atrás daquela porta negra que todo o nosso exército preferia morrer? Aí o comandante, adversário, disse: a liberdade, meu filho. Então assim nós agimos muitas vezes na nossa vida. Deus quer nos dar liberdade, Deus quer mostrar algo novo, Deus quer fazer transformações na nossa vida, mas nós queremos mantermos-nos acomodados nas coisas que julgamos ser boas para a gente. E quando às vezes ocorre algo diferente, algo que está judiando da gente, a gente se esquece de que aquilo pode, uma permissão de Deus. Foi o caso do meu irmão. Foram 4 cirurgias no garoto, 12 anos de idade. Então, para quê? Para que ele fosse salvo, o pai fosse salvo, a mãe voltasse, e assim é, irmãos. Nós precisamos, então, decidir mudar, repreender tudo que gera comodismo na nossa vida, combater o medo do desconhecido, exercitar a fé. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. É a fé que nos move. Amém? Deus está vendo o teu esforço. Desculpe-me. Não tema pelo que outros irão pensar se você falhar. Não tenha medo. Ficar pensando o que os outros vão dizer. Olha o ensinamento que Paulo nos traz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim: por acaso procura a aprovação das pessoas? Não. Por acaso procura a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Baita ensinamento, né, meu irmão? Cumpra a palavra e não os seus desejos ou opinião alheia, porque muitas vezes, em vez de nós apresentarmos aquilo para Deus, nós chegamos e levamos para pessoas os nossos sonhos, e abrimos os nossos sonhos para pessoas que jamais deveriam tomar sequer um tiquinho de conhecimento do que está no nosso coração. E aí a gente fala, abre, não é, e essa pessoa, em vez de orar, procurar dar ânimo, não, ela joga uma palavra lá que te joga para baixo, ou um desânimo, ou fica torcendo para que as coisas não deem certo. Então, Deus está vendo o teu esforço, lembre-se disso. Na hora certa fará que você não consegue fazer, lembre-se, Ele está caminhando contigo, Ele está contigo, então você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que você diz: Deus, isso aqui eu não estou conseguindo. Ele já estava te ajudando, Ele diz assim: não, fica tranquilo, agora deixa comigo. É o caso do Gideão que nós vimos, né? Gideão estava com 32 mil homens, Deus reduziu para 10, tirou 22 medrosos, ficaram 10, aí disse para Gideão: tira mais gente daí, está com muita gente. Aí ficaram só 300 para lutar, sabe com quantos? 135 mil. A peleja não era daqueles homens, a peleja era de Deus. A peleja será de Deus na nossa vida também, contra os nossos inimigos. Pense bem, os heróis da fé, novamente, se cada um desses homens ou mulheres dissesse e não fizesse o que Deus pediu, como é que teria sido? Um exemplo, vamos pensar o que teria acontecido se Paulo tivesse desistido de pregar o Evangelho na primeira dificuldade que ele encontrou quando ele foi lá em Jerusalém, ou quando os cristãos, lá de Jerusalém se voltaram contra ele, como ele seria recebido, quando vieram as perseguições dos sacerdotes, quando ocorreram as prisões dele, quando ele foi sofreu açoites, ou nas suas viagens, dificuldades das viagens missionárias pela que ele passou. Será que teria acontecido, irmãos? A gente tem que pensar nisso. Ele pagou ali, ele foi fiel a Deus, assim como Deus esteve com ele o tempo todo. Não fique preso, apegado no que ficou para trás. Muitas vezes a gente fica
ligado nas glórias do passado. Ah, porque naquela igreja era melhor. Ah, porque naquele tempo era maravilhoso. Ah, porque no tempo dos meus avós. Ah, no tempo quando era criança, no tempo disso. Não, irmãos, nós temos que viver o nosso tempo. Viver o nosso tempo. Deixar, você lembre-se que você não está dirigindo um carro todo o tempo. No carro a gente precisa estar olhando o quê? Onde a gente tem que dar uma olhadinha de vez em quando? No retrovisor, né? Você tem que olhar o retrovisor também, para ver como é que vai ser a tua freada, entende? Para se precaver. Então você na vida não pode ficar olhando para trás pelo retrovisor. A tua vida não tem retrovisor, entende? Agindo assim, nunca, se você agir dessa maneira, de ficar olhando para o retrovisor, você nunca vai sair da zona de conforto. Essa é uma grande falha que nos amarra, que nos mantém acorrentado, não nos deixa agir no presente. E se nós não agirmos bem no presente, nós teremos um futuro que incerto, com muitos desacertos, com muitos problemas, e não com vitórias que a gente pode lançar sobre o nosso futuro. Repreenda pensamentos negativos, lembranças do seu passado glorioso. Já pensou se a seleção brasileira vivesse só da glória do primeiro campeonato? Talvez não viesse nem o bi, o trio, o penta, o hexa, né? Não vem nada. Então, o que ocorre? Nós não podemos viver de glória passada. Você teve a sua glória, a glória maior é de Deus, viveu aquele momento, bola para frente. Tem que ser corajoso e tocar a vida. E dê espaço para mudanças, assim o melhor virá. Dê espaço para mudanças. Na vida profissional, muitas vezes, eu mesmo passei uma experiência dessa, não sei se eu já contei aqui, um chefe me pediu para fazer desenho, e eu era terrivelmente ruim em desenho. Eu tinha que reproduzir um desenho lá de um silo para poder entrar num manual, e aí chegava todo feliz, apresentava ele, não, Paulo, você pode fazer melhor. Aí voltava eu para a prancheta, não, Paulo, foi umas 4 vezes assim, até que ele disse, não, agora está beleza, agora pode ir para o nosso manual. Então você veja o seguinte, na hora eu posso ter ficado chateado, mas aquela excesso, né, de cobrança dele, de perfeição, certamente contribuiu para que eu melhorasse, e assim é na nossa vida. Tem desafios que vão contribuir para o nosso crescimento, vão nos tirar da área, da zona de conforto. Confie nas promessas de Deus, irmãos. Ele quer ver você como um guerreiro. Deus quer ver você lutando para conquistar o que tem direito de receber como filho. Entende? E ser um vencedor. Vamos lembrar lá, Josué e Calebe, os 10 espias que vieram com relatório negativo, e aquela turma que murmurou, entraram na terra prometida? Não, mas Josué, Calebe e aquela turminha nova, né? Os novinhos entraram, irmãos. Entende? Nós precisamos exatamente isso, largar a mão de deixar de confiar nas promessas de Deus, confiar no que Deus tem de promessas para a gente. Foi nos dito aqui no domingo, né? Que Deus tem mais de 8.000 promessas para o homem. Para o homem em si, homem e mulher, são 7.000 e pouco. Depois o restante vem sendo dividido lá em uma série de coisas. Mas então, entendam isso. Confie nas promessas de Deus. Ele quer ver, então, nós como vencedores. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A palavra também diz que os humildes serão exaltados. Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-se é ser humilde, é chegar a Deus apresentando o que você deseja, e Deus vai fazer a coisa acontecer, amém? Confie em Deus, Ele te guiará para um futuro melhor. Renove a tua mente, irmãos, sempre. Renove a tua mente, renove. Em Lamentações diz assim:
Deus é Deus de renovo. O amor do Senhor, Deus, não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. O homem pode falhar conosco, mas Deus jamais vai falhar. Deus jamais vai deixar de ser fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Se Deus disser, eu estou contigo, Ele estará contigo. Se Ele disser, vai em frente, a vitória é tua, creia, vai ser tua a vitória. Amém? Encontre então prazer a cada dia nos desafios. Veja tudo como se fosse sempre bênção de Deus, faça tudo como se fosse para Deus, porque por mais difícil, preste bem atenção, por mais difícil que sejam os novos desafios, até as pessoas que estarão envolvidas, peça a Deus sabedoria para lidar com tudo que está à sua volta, e Ele fará com que as coisas ocorram a teu favor. Você vai se manter motivado para sair da zona de conforto, e quando sair, motivado para se manter galgando a nova caminhada. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não deixem que Deus mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Notem bem aqui, deixem que Deus, é necessário querer, é necessário deixar para que Deus faça essa transformação. Se você não quiser, não vai ocorrer nada, meu irmão. Você precisa querer o agir e o operar de Deus na tua vida. Amém? Deus te dará forças para prosseguir. Salmo 73, 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Ou seja, se tua mente, se o teu corpo enfraquecerem, lembre-se que Deus é a tua força. Lembre-se que é tudo o que você precisa de Deus. Isaías 40, 29 diz: aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia aos fracos. Está se sentindo cansado? Ele vai te dar força. Está se sentindo fraco? Ele vai te dar energia para seguir em frente. Para concluir, irmãos, nós não podemos não podemos viver acomodados. Essa é a grande verdade. Deus tem preparado grandes coisas para nós. Em Efésios capítulo 3, 20, vocês conhecem bem essa passagem. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua ou que opera em nós. O poder está em nós, opera em nós, e Deus faz infinitamente mais do que a gente imagina, né? Pede, eu posso imaginar. Veja bem quanto poder nós temos em nós, porque é Deus. Jesus já conquistou lá nas regiões celestiais, é só tomarmos posse. Amém? Nós precisamos querer, partir para a ação, ter atitude, olhar para frente, buscar o renovo, lembrando-se sempre, busque a parceria com Deus. Busque a sabedoria do alto, busque a força em Deus, busque a coragem de Deus, busque a capacitação, busque o conhecimento de Deus. A cada dia, como diz Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos conhecendo a Deus. É isso que nós temos que ter, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente confia, mais a gente sente Ele, mais a gente sabe que Ele estará pelejando por nós. Amém? O que você está esperando, meu irmão, para abandonar qualquer tipo de zona de conforto? Liberte-se dessa zona de conforto. Viva o novo que Deus tem preparado para você. Amém? Viva esse novo. Deus tem preparado coisas maravilhosas para cada um de nós. Nós que precisamos tomar a atitude espiritualmente, então, é crescer. Muitos de nós às vezes vêm para a igreja, sai dizendo: Deus não falou comigo, não senti nada. É por quê? Porque não está buscando, é porque não está tendo intimidade.
Busque, busque, busque. Preste atenção na mensagem. Uma palavrinha. Deus vai falar com você. Vai trazer um renovo que Ele deseja fazer na tua vida. Amém? Feche teus olhos.